Graça e paz, sejam muito bem-vindos. Este é o canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo. O objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Que bom que você está conosco, que bom ter a sua companhia. Você que já está conosco há algum tempo, você que já está assistindo os nossos vídeos, você que já tem o seu sininho ativado, recebe as notificações. Toda quarta-feira tem vídeo novo no canal e é sempre uma honra renovada receber a sua companhia. Você que está chegando agora, deixe o seu like no vídeo, deixe o seu comentário, ative o sininho, inscreva-se no canal, faça parte da nossa comunidade. Esteja conosco para esta grande imersão no livro de Jó que estamos fazendo e vamos até o final do ano com esta proposta. Entender um pouquinho mais sobre o livro de Jó, sobre a vida de Jó, sobre o sofrimento de Jó, sobre o drama de Jó e também sobre a teologia de seus amigos. Aliás, nós ficamos na dúvida, seriam realmente Bildade, Zofar, Elifaz, amigos verdadeiros de Jó? Parece que a gente, ao ler os discursos, parece que a gente, ao tentar entender o que eles estão passando para Jó, nos causa uma certa estranheza e até mesmo uma dúvida. Seriam amigos realmente de Jó? Seriam realmente amigos interessados no bem-estar de Jó? Bom, isso eu deixo para você, se você quiser colocar aí no comentário, eu agradeço. Isso também é muito importante, o seu comentário, essa interação com o nosso canal. Vamos juntos então a mais um estudo da Palavra de Deus, vamos juntos então a mais um estudo dentro do livro de Jó. A lição de hoje é a lição número 8, a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Uma pergunta, e vamos responder essa pergunta. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se lá no livro de Jó e ela é dividida em duas partes. Ela está no capítulo 11, versículos 1 ao 10. Depois ela vai lá para o capítulo 20, também dos versículos 1 ao 10. Essas duas partes, elas são a nossa leitura bíblica em classe, correspondem ao nosso pano de fundo da aula de hoje. Então é interessante você ler todo o capítulo 11 e também todo o capítulo 20. É muito interessante para que você tenha a contextualização dos discursos de Zofar, que hoje vai entrar em cena, e também conhecer um pouco mais. Assim nós estaremos com certeza tendo uma aula muito mais produtiva. Muito obrigado então pela sua companhia e vamos ao nosso estudo da semana. Quem era Zofar? Zofar, ele era um naamatita e alguns o consideram um dos homens mais sem compaixão do Antigo Testamento, exatamente porque ele tem um discurso muito ácido para com Jó. Ele é considerado o mais duro dos amigos de Jó. Na verdade, amigo é uma palavra que não descreve muito bem aqueles três homens que estão assistindo ao sofrimento de Jó. Eram considerados sábios. Nós já estudamos aqui que a palavra amigo no original, aqui no livro de Jó, ela tanto pode se referir a amigo de verdade, amigo verdadeiro, amigo na essência da palavra, como também ao vizinho ou a um sábio. Aqui, no contexto dos três ditos amigos de Jó, ela se encaixa muito mais como sábios. Eles eram considerados sábios, porém, eles possuíam uma sabedoria totalmente desassociada de amor e compaixão pelo semelhante. É o que nós vamos concluir ao ler o discurso de Zofar. É o que nós vamos concluir ao estudar as palavras ditas por Zofar. Bom, é a vez de Zofar falar. Ele praticamente não introduz nenhuma novidade em relação aos discursos de Elifaz e Bildade. Os três tinham o mesmo veredito acerca do sofrimento de Jó. Ele pecara e Deus o estava castigando. Porém, a bagagem cultural e religiosa de cada um faz com que as palavras difiram entre si. Porém, o contexto é basicamente o mesmo. Interessante que o primeiro amigo de Jó a falar, ele começa de uma maneira mais amena. Ele começa de uma maneira um pouco mais tênue. O primeiro amigo de Jó a falar, nós temos nele algumas palavras de elogio a Jó. Ele considera as obras de Jó, ele considera as virtudes de Jó. Ele inicia o seu discurso em um primeiro momento enaltecendo a Jó, para depois paulatinamente ir mudando o tom das suas palavras e chegar então à acusação a Jó. Já Bildade, o segundo amigo a falar,
ele inicia o seu discurso de maneira bem mais contundente, sem citar os elogios iniciais a Jó. Já o terceiro amigo a falar, e nós vamos falar sobre ele hoje, é ele hoje o centro do nosso estudo, Zofar, é ainda mais enérgico nas palavras e chega a agredir Jó com afiadas sentenças. Aliás, se nós não fôssemos informados pelo texto bíblico que Zofar era amigo de Jó, nós não acreditaríamos. Convenhamos, vale a pena, em um momento pessoal de sofrimento, em um momento pessoal de dor, ter um desses três ditos amigos por perto? O que você pensa sobre isso? Coloque no seu comentário ali. Porque nós podemos nos colocar no lugar de Jó. Uma pessoa que está doente, uma pessoa que está com várias doenças, várias enfermidades no seu corpo, uma pessoa que está arrasada, uma pessoa que já perdeu a sua família, ficando somente a sua esposa, uma pessoa que perdeu os seus bens, uma pessoa que está com a sua saúde extremamente debilitada, agonizando e esperando pela morte, clamando pela morte. Uma pessoa nesse estado vendo seus amigos, assistindo seus ditos amigos desfilando sentenças de condenação para com ele. Realmente, Jó, ele estava ali em um momento muito delicado da sua vida, em um momento muito triste da sua vida. E Jó buscava por amparo de seus amigos, não obtinha. Jó buscava amparo pela sua esposa, também não obtinha esse amparo. Jó definitivamente estava sozinho, definitivamente era o defensor de si mesmo, era o seu próprio advogado. Definitivamente Jó só tinha Deus como testemunha da sua lealdade. Jó só tinha a Deus como testemunha da sua fidelidade. A irritação de Zofar. Zofar parecia irritado, extremamente irritado com Jó, pelo tamanho de seu discurso. Zofar se mostrava enfadado e muito contrariado. Ele achou o discurso de Jó muito longo, muito extenso, palavras ditas ao vento, muitas palavras desconexas segundo o seu entendimento. Para os orientais daquela época, a brevidade ao falar era uma virtude. Segundo Zofar, faltava a Jó o poder de síntese. E agora nós vamos contextualizar, agora nós vamos avaliar, agora nós vamos analisar alguns pontos do discurso de Zofar. O primeiro tópico da nossa revista, Lições Bíblicas, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, para a lição de hoje, traz por título Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Primeiro subtópico, Deus grande e sábio. Segundo subtópico, Deus não é indiferente à ação do ímpio. Terceiro subtópico, todos se passando por sábios. Lá em Jó, capítulo 11, versículo 1 e versículo 2, então Zofar, o naamita, tomou a palavra e disse: será que todas essas palavras ficarão sem resposta? Por acaso tem razão o falador? Em muitas traduções chama Jó de tagarela. Jó era um falador, um verdadeiro tagarela. Ele não deveria, e nós estamos aqui pensando com a cabeça de Zofar, ele não deveria ter rompido o seu próprio silêncio. Melhor seria se tivesse ficado calado. Suas palavras nada acrescentavam. Eram fúteis, eram desnecessárias. Seu discurso era grande, era imenso, era enfadonho, mas não trazia nada de novo. Ou melhor, trazia sim uma contestação indevida. Trazia sim palavras que não deveriam ser ditas. Palavras que deveriam ser engolidas em seco. Esse era o pensamento de Zofar. Para ele, Jó estava reclamando à toa. A falta de sensibilidade aqui é impressionante. Mesmo tendo à frente de seus olhos alguém sofrendo grandemente, não deixava Zofar comovido. Pelo contrário, ele estava irado e extremamente contrariado com o falatório de Jó. Lá no capítulo 11, versículo 3, diz assim: você pensa, Jó, que o seu palavreado fará calar os homens? E quando você zomba, pensa que não haverá ninguém que o envergonhe? Jó estaria em pecado, e o não confessar desse pecado
era um sinal de zombaria. Jó estaria internamente rindo de todos à sua volta. Mais uma vez estamos pensando com a cabeça de Zofar. Zofar estava dizendo a Jó que alguém o envergonharia, ou seja, que alguém ainda iria lançar em rosto de Jó o seu pecado e o deixaria em uma situação extremamente vexatória. Na verdade, Zofar esperava que o próprio Deus desmascarasse Jó, ou que alguém viesse até eles para falar aquilo que eles estavam esperando. Jó havia pecado, só eles não tinham certeza de que pecado se tratava. A sentença, mais uma vez, vale a pena informar a você, era a mesma. Jó havia pecado. Os três amigos, ou algozes, ou juízes ali, tinham a mesma sentença. Mas agora eles, cada um, desfilava uma montanha de acusações contra Jó. Cada um deles destilava ali um pouquinho da sua teologia, que não ajudava, apenas estava ali para tentar tirar Jó da sua confiança em Deus. Tirar Jó do seu pensamento fixo no Criador. É para isso, infelizmente, que servia o discurso dos três. E o inimigo ali assistindo a tudo isso. Deus também estava ali assistindo a toda aquela cena. Tanto Satanás quanto Deus estavam ali assistindo aos desfiles de acusações dos três amigos de Jó. Todos eles estavam ali e Jó se sentia sozinho, mas ele sabia que Deus estava ali com ele. Prossegue Zofar no seu discurso. Pois você diz, a minha doutrina é pura e sou limpo aos olhos de Deus. Mas quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra você. Zofar desdenhava da defesa de Jó, a autodefesa de Jó. Jó era o próprio advogado de si mesmo. Zofar queria que Deus envergonhasse a Jó. Queria que Deus falasse contra Jó. Que Deus fosse testemunha contra Jó. Testemunha de acusação. Que Deus fosse juiz para condenar Jó. Zofar queria que Deus apontasse os pecados de Jó. Zofar queria que Deus abrisse a sua boca ali entre eles e falasse contra Jó. Zofar não sabia que Deus estava assim assistindo Jó receber todas aquelas palavras duras de seus amigos. Zofar não sabia que Deus confiava em Jó. Jó estava recebendo todas aquelas flechas, aqueles dardos de seus amigos e mesmo assim confiava em sua própria inocência e não negava a sua fé no Criador. Zofar queria que Deus apontasse o dedo para Jó. Zofar queria que Deus desmentisse Jó. Zofar queria que Deus desmascarasse Jó. Mas Deus estava ali, testemunhando a aflição de Jó, testemunhando a falta de sensibilidade de seus amigos, testemunhando a falta de temperança no discurso de Zofar. Dentre os amigos de Jó, ele é o mais destemperado. Se falta a sensibilidade para Elifaz, se falta a sensibilidade para Bildade, aqui com Zofar, essa sensibilidade simplesmente inexiste. Zofar, ele é sarcástico. Zofar, ele traz uma teologia que agride. Zofar traz uma teologia ácida contra Jó. Zofar aqui, ele não mostra nenhuma ternura. Muito antes, pelo contrário, ele agride Jó. Ele quase que quer obrigar Jó a se desmentir. Ele quase que quer obrigar Jó a confessar o seu pecado, a confessar a sua falta. E teria um prazer imenso em ver Deus ali falando contra Jó, em ouvir a voz de Deus condenando a Jó. Mas Deus, no silêncio, estava defendendo Jó.
Deus, em silêncio, estava, na verdade, ali testemunhando a fidelidade de seu servo. Prosseguimos aqui com o falatório de Zofar. Ele revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é multiforme. Saiba, portanto, que Deus permite que seja esquecida parte de sua iniquidade. O que Zofar está falando aqui? A sabedoria de Deus era reconhecida pelos 3 amigos de Jó. Sim, todos eles reconheciam a sabedoria de Deus. Todos eles estavam ali para acusar Jó e defender Deus, como se Jó estivesse ali acusando a Deus, como se Jó estivesse ali impetrando contra Deus uma ação. Eles estavam ali tentando algo que era impossível. Eles estavam ali tentando defender a Deus. Mas Deus não precisa de defensor. Deus não precisa de ninguém que o defenda. Ele próprio o faz. Porém, Zofar imaginava que a sabedoria se voltaria contra Jó. Zofar sabia que Jó era sábio, reconhecia a sabedoria de Jó, porém, em nenhum momento ele tece qualquer comentário elogioso a favor de Jó. Em nenhum momento ele tece algum comentário a favor da sabedoria de Jó. Porém, Zofar, ele imaginava que a sabedoria de Jó voltaria contra ele mesmo. A sabedoria de Deus tinha muitas formas e uma delas era justamente a sua justiça em castigar Jó. Essa era a sentença de Zofar. Deus era sábio e, por ser sábio, estava castigando a Jó. E este castigo fazia parte da sabedoria de Deus, que se revelava de diversas maneiras. Uma delas, o castigo. Uma delas, a condenação. Uma delas, o juízo. Jó deveria aceitar a repreensão e o castigo e parar de tentar defender-se. Talvez assim Deus perdoaria as ofensas ocultas de Jó. Só havia um erro nessa teologia. Deus era um sábio e poderoso. Sim, sábio e poderoso. Porém, também era testemunha da ausência de pecados de Jó. Naquele momento da sua aflição, Jó estava inocente perante a sabedoria divina. Está gostando do vídeo? Está achando interessante? Está sendo edificante esse conteúdo para você? Então quero fazer um pedido especial. Compartilhe esse vídeo nas suas comunidades. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Ajude o canal Ensine Palestra a crescer. Esteja conosco, compartilhe, esteja conosco, indique para os seus amigos, para professores de Escola Bíblica Dominical, para alunos de Escola Bíblica Dominical, para pessoas que gostam de conhecimento, para pessoas que gostam de estudos bíblicos. Compartilhe, ajude-nos a crescer. Muito obrigado desde já pela sua grande ajuda, pelo seu grande auxílio ao nosso canal. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, assista os nossos vídeos e com certeza você estará sendo edificado e também estará fazendo parte da nossa comunidade. Chegamos ao nosso segundo tópico, a conversão como resposta à aflição. Primeiro subtópico, purificação moral. Segundo subtópico, é possível negociar com Deus? Segundo subtópico, a angústia de Jó. Continuamos aqui no discurso de Zofar, que agora no capítulo 11, versículo 11, diz assim: Deus conhece os homens falsos e sem esforço vê a iniquidade. Agora Zofar foi muito longe. Chama Jó de falso, mentiroso e enganador. Era questão de tempo, segundo ele, para Jó ter sua iniquidade, seus pecados, suas transgressões desmascaradas. Zofar é o mais agressivo dos amigos de Jó. E aqui ele faz uma agressão explícita. Diz que Deus não tem esforço nenhum. Para Deus é muito tranquilo conhecer as pessoas falsas e mentirosas, como Jó, segundo a sua palavra, segundo o seu discurso. Continua no versículo 13: se você depuser o coração e estender as mãos para Deus. Zofar dá a receita para Jó ter sua saúde restabelecida. Porém, em relação aos conselhos de seus outros amigos, nenhuma novidade. É o mais do mesmo. Arrependimento e confissão. Basicamente, o que pensava Bildade, basicamente o que pensava Elifaz, também partilha desse pensamento Zofar, arrependimento e confissão. Porém, nenhum dos dois, arrependimento e confissão, se encaixava.
pois Jó não tinha do que se arrepender e também não tinha o que confessar. Chegamos então ao nosso terceiro tópico, que tem por título Deus julga e castiga os pecadores. Primeiro subtópico, o castigo dos maus. Segundo subtópico, Jó diante de um paradoxo. Terceiro subtópico, a verdade vem à tona. Agora Jó dá a resposta para Zofar. No capítulo 12, versículos 1 e 2 diz assim: Então Jó respondeu dizendo, na verdade vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Antes de nós analisarmos essa palavra de Jó, essa frase de Jó, nós podemos entender aqui os discursos dos amigos de Jó e também o próprio Jó como um grande debate que está acontecendo ali. Alguém faz uma pergunta, outro dá a resposta, outro vem com a réplica e assim vai acontecendo durante os discursos, os embates, sim, verdadeiros embates entre os amigos de Jó e ele mesmo. Agora vamos então falar um pouquinho sobre o que Jó falou com essa palavra. O que Jó quis dizer com essa sentença? Jó parece usar de sarcasmo para com seus amigos. Chega a ser irônico quando afirma que a sabedoria iria morrer com eles. Ou seja, eles seriam os únicos sábios da face da terra, seriam os donos da verdade, os donos da razão. Como eles ali, aliás, estavam se comportando como donos da razão, como donos da verdade. Jó também era um sábio e já havia aconselhado a muitos e agora não aceitava conselhos tão desconectados com a compaixão de Deus. Eram excelentes teóricos os amigos de Jó, mas seus conselhos eram vazios e soltos ao vento. Pobre daqueles que recebiam seus conselhos. Pobres daqueles que ouviram seus conselhos, porque com certeza eles aconselharam muitas outras pessoas ao longo de suas vidas. Mas dá para ver aqui que a maneira deles aconselharem era desprovida de qualquer compaixão. Pobre daqueles que recebiam seus conselhos e não tinham a mesma capacidade de entendimento e discernimento de Jó. Quantas pessoas que teriam recebido os conselhos daqueles três e ficaram desesperançados, desanimados pela falta de amor em suas palavras. Aqui nós temos uma grande lição. Todo sofrimento, toda amargura, toda a tristeza que chegar ao nosso conhecimento e nós tivermos a oportunidade de ajudar alguém com palavras, de ajudar alguém com um ombro amigo, de ajudar alguém com um abraço, embora nesse tempo nós não estejamos abraçando devido a essa pandemia. Mas todos aqueles que chegarem a nós buscando um conforto, eles devem receber esse conforto. Ao invés de palavras torpes, de palavras arrogantes, de palavras prepotentes, de palavras carregadas de sarcasmo, de palavras carregadas de julgamento, como os três amigos de Jó, nós devemos dar às pessoas palavras que mostrem o amor de Deus para com elas. Claro que muitas vezes nós temos que ser enérgicos, sim. Muitas vezes nós temos que falar palavras duras, sim. Muitas vezes nós temos que confrontar o pecado, sim. Com certeza devemos fazer isso. É a nossa missão, é o nosso dever. Mas mesmo falando palavras duras, nós podemos amenizar com a graça, com o amor de Deus sobre a vida das pessoas. Deus ama a todos. E é um Deus perdoador. É um Deus misericordioso. E essa misericórdia deve também fazer parte dos nossos conselhos. Essa misericórdia deve também fazer parte dos nossos discursos. Falamos a verdade, não abrimos mão disso. Jamais. É inegociável. Mas vamos usar sempre de ternura. Usando, por exemplo, o nosso próprio Mestre Jesus Cristo, que falava palavras duras muitas vezes, mas Ele sabia a quem estava se dirigindo. Muitas vezes aos líderes que apenas o estavam investigando, apenas o estavam perseguindo. Com esses Jesus era muito duro, era muito enérgico, mas com a grande maioria das pessoas Jesus era amoroso e confrontava o pecado dessas pessoas com amor e com ternura, como por exemplo a mulher que fora levada para ser apedrejada por ele por ser apanhada em adultério, a mulher à beira do poço que era
ali desprezada pela sociedade. Tantos outros casos que nós encontramos nos relatos dos evangelhos. Jesus, ele tinha amor, ele destilava alegria, ele destilava esperança. Essa é a palavra. Nós temos que ter em nossos discursos esperança. Embora os pecados sejam pesados muitas vezes, embora muitas vezes as pessoas elas devem confessar, e a confissão também deve ser algo que nós devemos aconselhar, a confissão de pecados. Quando a pessoa realmente pecou, porque aqui no caso de Jó, eles estavam aconselhando Jó a confessar o que ele não havia pecado, eles estavam querendo aconselhar Jó a confessar o que ele não havia praticado. Nós também, ao sabermos de alguém que está com pecado, e talvez um pecado um pouco pesado, devemos ajudar essa pessoa a levantar-se, a regenerar-se, a ter uma nova condição de vida, a ter uma nova perspectiva de vida. Devemos ajudar as pessoas, jamais encobrindo os pecados, jamais encobrindo as falhas, mas ajudando as pessoas a confessarem suas falhas, quando for o caso, mas sobretudo, mostrando a elas que Deus as ama e Deus as perdoa. O resumo da teologia de Zofar: todo sofrimento abatido sobre aquele que erra ainda é pouco, porque Deus não admite erro. Uma palavra tem o poder de levantar e também de derrubar alguém. Quando nós somos chamados para aconselhar alguém, devemos usar de misericórdia. Um sábio pastor me falou uma vez: existe o dia, a hora e o lugar certo para dizer a coisa certa. A repreensão com doçura e ternura provará a sua eficácia. Palavras rudes, além de não ajudar, afundam mais a pessoa em um lamaçal onde ela se encontra. Que nós possamos ser verdadeiros conselheiros e conselheiros amigos, e estar conectados com a teologia verdadeira de Deus, que prega a justiça, a bondade, a misericórdia e o amor. Muito obrigado a você que esteve conosco, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelo seu tempo dedicado ao nosso vídeo, dedicado ao nosso canal. Continue conosco, continue assistindo nossos vídeos, continue assistindo nossas playlists, seja um inscrito no nosso canal e nos ajude a crescer. Deus abençoe maravilhosamente a cada um de vós.